Olá Dev, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo sobre os fundamentos do Android e neste vídeo você irá aprender a responder a eventos do sistema operacional, como por exemplo mudanças no estado de carregamento do dispositivo, ou seja, quando o seu usuário ligar ou desligar o dispositivo dele da tomada, você vai receber um evento do sistema, dizendo que aquela ação ocorreu e você pode reagir da forma que você quiser dentro do seu aplicativo, beleza? E antes de avançarmos aqui para a parte prática, eu quero introduzir um pouquinho mais aí sobre Broadcast Receiver, beleza? Então, o que são broadcasts dentro aí do sistema operacional do Android, dentro do mundo do Android? Então, broadcasts são mensagens que são enviadas pelo próprio sistema operacional e até mesmo outros aplicativos quando ocorrem eventos que podem afetar a funcionalidade de outro aplicativo. Então, você consegue aí fazer comunicação entre os aplicativos através aqui de broadcasts, beleza? Um outro exemplo é quando o sistema operacional do Android envia um broadcast, envia uma mensagem de sistema quando o dispositivo inicia ou quando o modo avião é ativado ou desativado. E um exemplo ainda mais prático é quando você tem um aplicativo que toca música para o seu usuário e o seu usuário ele desconecta o fone do dispositivo, o Android envia um broadcast de sistema avisando que esse evento ocorreu e você então poderia pausar a música na sua aplicação, fazendo com que a experiência do seu usuário seja muito melhor, beleza? Então esses são alguns exemplos de coisas que você pode fazer utilizando o Broadcast Receiver e nós vamos aqui na prática agora ver como isso funciona com mais detalhes. Aqui então eu tenho o Android Studio aberto, eu já criei aqui um novo projeto e nessa tela aqui a gente escolhe qual atividade, qual template nós queremos utilizar. Então nós vamos utilizar aqui o Empty Activity, criar uma atividade vazia. Clicando em Next, a gente vai criar, a gente vai dar um nome para a nossa aplicação. Eu vou chamar a nossa aplicação de Power Receiver, porque a nossa aplicação ela vai detectar quando o usuário conecta ou desconecta o telefone dele da tomada, beleza? Então, coloca o nome que você quiser. Se você quiser seguir aqui o tutorial, você coloca o nome como Power Receiver, beleza? Então, deixa as outras configurações como estão e vamos clicar aqui em Finish e aguardar um pouquinho para que o Android Studio crie o nosso projeto e faça toda a configuração inicial que é necessária. O nosso projeto foi criado com sucesso e a primeira coisa que eu gosto de fazer é alterar a visualização de Android para Project, para ter uma visualização geral do nosso projeto. E abrindo aqui as pastas do nosso projeto, abrindo aqui o nosso módulo app, abrindo aqui a pastinha SRC, pasta main, pasta Java, temos aqui o pacote principal e temos aqui a main activity, atividade que foi criada automaticamente pelo Android, beleza? E agora nós vamos aprender a criar um novo componente que é o nosso Broadcast Receiver, tá? E como nós criamos esse cara? Nós podemos criar essa classe manualmente ou nós podemos utilizar aqui o Android Studio para poder criar essa classe automaticamente para a gente, beleza? E vamos começar dessa forma. Eu vou clicar com o botão direito em cima aqui do pacote Power Receiver. Vou acessar a opção New, descendo aqui para os templates do Android Studio, a gente vai acessar aqui a opção Other e aqui dentro a gente tem um componente chamado Broadcast Receiver, beleza? Clicando neste carinha, a gente é apresentado aqui a uma janela, onde você vai colocar um nome para o seu receiver. Aqui nós vamos nomear esse carinha de Power Receiver. E nós vamos deixar marcado aí o Exported e o Enabled e deixar a linguagem Kotlin selecionada, beleza? Então nós vamos clicar aqui em Finish e automaticamente veja que o Android Studio criou para a gente uma classe que herda de Broadcast Receive. Então veja que interessante, a maioria das coisas que a gente vai utilizar aqui do próprio sistema operacional do Android, a gente tem que herdar de um componente aqui que já foi fornecido para a gente pelo próprio Android, beleza? Assim como nossa main activity herda de um App Compatible Activity para que essa activity seja de fato uma atividade do Android, uma atividade especial que recebe os eventos lá de ciclo de vida, o nosso Power Receiver ele também tem que herdar de um componente, neste caso o Broadcast Receiver, para que esse carinha aqui seja um recebedor que faz parte do sistema operacional do Android. Dessa forma, quando o sistema operacional enviar uma mensagem, o nosso Power Receiver aqui, dependendo do código que a gente colocar aqui dentro, a gente vai conseguir detectar, interceptar essa mensagem e fazer o que nós quisermos dentro aqui da nossa aplicação, beleza? Então, ao herdar de Broadcast Receiver, automaticamente a gente herda, a gente tem que sobrescrever uma funçãozinha chamada onReceive e daqui a pouquinho nós vamos trabalhar aqui dentro, para poder reagir aos eventos do sistema operacional, beleza? E agora vamos abrir aqui o nosso arquivo Android Manifest para a gente poder verificar o que aconteceu aqui. Então veja que automaticamente o Android Studio, ao criar a nossa classe Power Receiver, ele
declarou este componente aqui dentro do Android Manifest, beleza? Eu quero aproveitar essa configuração para poder chamar a sua atenção e dizer que Broadcast Receiver no Android, ele pode ser ou estático ou dinâmico. Ele é estático quando declarado no manifesto, ou seja, automaticamente esse receiver ele vai ser instanciado pelo próprio framework do Android sem você precisar fazer mais nada, apenas com a declaração aqui do receiver. E o receiver ele pode ser dinâmico, isso significa que você instancia essa classe aqui, né, dentro da sua atividade ou dentro da sua aplicação, utilizando o contexto da aplicação, beleza? Então, existem esses dois tipos de receivers no Android. Então, é um receiver que é declarado de forma estática e tem um receiver que é declarado de forma dinâmica, beleza? E eu quero chamar a atenção para mais uma coisa também, que a partir do Android 8, API de nível 26 ou superior, não é mais possível usar alguns broadcast receivers de forma estática, beleza? A maioria dos broadcasts do sistema do Android agora precisam ser instanciados, criados de forma dinâmica, beleza? Então, há algumas exceções que você pode utilizar e declarar o receiver dessa forma, mas para a maioria dos broadcast receivers você só consegue fazer a criação de forma dinâmica, e é por causa disso que eu já vou te ensinar como que você cria, né, como que você registra um broadcast receiver de forma dinâmica e não de forma estática, beleza? Então, para isso, vamos excluir esse código aqui que o Android Studio gerou para a gente aqui no manifesto e vamos trabalhar agora aqui de forma dinâmica dentro da nossa main activity, beleza? Então, o nosso próximo passo aqui, eu vou quebrar algumas linhas aqui dentro do nosso main activity e aqui eu vou declarar o nosso power receiver, a nossa variável. Então, aqui eu vou chamar essa variável de private val receiver, que vai ser do tipo Power Receiver, que foi a classe que a gente criou, Power Receiver, e aqui eu já posso instanciar esse Power Receiver, beleza? Então a gente instancia esse cara, veja que não está recebendo nenhum parâmetro aqui, então nós já temos o nosso Power Receiver instanciado dentro da nossa Main Activity. O nosso próximo passo é criar os filtros de intent para interceptar os eventos do sistema. E como que a gente faz isso? Aqui dentro da função onCreate, eu vou criar aqui uma variável chamada IntentFilter, e eu vou instanciar uma classe do framework do Android chamada IntentFilter, beleza? E o que é esse IntentFilter? Esse carinha ele serve para filtrar e interceptar os eventos enviados pelo sistema contendo as ações desejadas no objeto intent, beleza? Então, como o próprio nome já diz, eu quero filtrar, né, as intents, né, que são geradas pelo sistema operacional, e eu vou adicionar agora algumas informações para esse filtro de intent, dizendo quais ações eu quero interceptar. Então, para isso, eu utilizo aqui as ações da intent, então eu vou chamar aqui o IntentFilter, vou adicionar aqui a ação que eu quero interceptar, e dentro aqui da classe intent eu tenho várias constantes que são mapeadas para as ações do sistema operacional. Então, por exemplo, eu tenho uma ação aqui de que o dispositivo ele foi desconectado da tomada, tem uma ação aqui dizendo que o dispositivo ele foi conectado na tomada, eu tenho algumas outras ações mais intuitivas, né, me dizendo se a bateria do dispositivo está baixa, se a bateria está ok. Então, eu tenho várias outras ações aqui que eu posso utilizar de acordo com o caso de uso do meu aplicativo, beleza? Então, para a gente poder praticar aqui com o nosso caso de uso, eu vou registrar aqui duas ações. A primeira é o nosso Power Disconnected. Vou aqui no final da linha segurar o Ctrl e apertar o D. E vou aqui adicionar um novo detalhe, uma nova ação, que é a ação de Connected. E agora sim eu tenho aqui um Intent Filter, que vai interceptar aí duas ações, dois eventos do sistema operacional, beleza? Então veja que legal. O próximo passo agora é registrar o nosso receiver de forma dinâmica para que o nosso aplicativo consiga de fato interceptar esses eventos que são gerados pelo sistema operacional, beleza? Então, quando essas ações ocorrem de forma independente do meu aplicativo. Então, o sistema operacional vai mandar um broadcast para todo mundo, para todo o sistema, e as aplicações que estão registradas para receber essas ações podem interceptar e podem reagir da forma que quiserem, beleza? Então, isso nós vamos fazer aqui com o nosso aplicativo agora. E aqui dentro da função onCreate, eu posso chamar então uma funçãozinha chamada Register Receiver. Essa é uma função que eu já ganho de graça aqui, né, se eu estiver dentro aqui de uma atividade no Android, por exemplo, ou seja, qualquer componente aí que eu tenha no Android, fragmento, eu tenho aí uma função Register Receiver que eu posso utilizar para poder registrar, né, o recebedor dinamicamente. Então, eu vou chamar aqui o nosso Register Receiver, vou passar aqui o receiver que a gente criou, que a gente instanciou, e vou vincular esse receiver com o nosso IntentFilter, beleza? Então,
Quando uma dessas duas ações ocorrerem, a gente está vinculando aqui essas ações com o nosso receiver. Se bater as ações aí com os eventos enviados pelo sistema operacional, o nosso recebedor que foi registrado, ele vai acionar aqui o nosso onReceiver dentro aqui do nosso Power Receiver, beleza? Então, show de bola. O nosso receiver está registrado, porém, tem uma coisa muito importante que nós temos que fazer. A partir do momento que você registrou um receiver de forma dinâmica, dentro de uma atividade, você tem que lembrar de desvincular esse receiver com a sua atividade para evitar vazamento de memória, tá? Então, aqui nós vamos utilizar na prática, né, o que nós aprendemos em aulas anteriores nessa playlist de fundamentos do Android, que são lá os conceitos de ciclo de vida. Então, aqui, quando a nossa atividade for destruída, aqui no nosso onDestroy, eu vou chamar uma função chamada onRegisterReceiver, passando o receiver que eu quero, né, desvincular com essa atividade, beleza? Então, toda vez que você registrar um receiver na sua atividade, lembre de fazer a desvinculação no onDestroy para evitar problemas de vazamento de memória, beleza? Então, nós temos aqui nossa implementação, nós temos aqui o nosso receiver registrado, e agora, quando essa ação aqui for disparada pelo sistema e a gente capturar essa ação, nós estamos aqui registrando o receiver com esse filtro e automaticamente, então, a nossa classe PowerReceiver vai chamar a função onReceive para a gente poder, né, colocar a lógica que a gente quiser aqui dentro, beleza? E qual que vai ser o nosso caso de uso? Quando o usuário conectar o dispositivo na tomada, eu vou mostrar uma mensagem, né, uma toast falando que o dispositivo está conectado na tomada, e quando o usuário desconectar da tomada, eu vou mostrar uma mensagem diferente dizendo que o dispositivo foi desconectado da tomada, beleza? Então, aqui no nosso onReceive, veja que ele entrega para a gente uma intent, né? E como é que esses broadcasts, né, eles são entregues pelo sistema? Só para você entender um pouquinho, né, esse objeto intent aqui. Então, cada broadcast do sistema, ele é empacotado em um objeto intent, que é esse objeto aqui, contendo a informação necessária para os aplicativos que registraram um recebedor de broadcast, beleza? E o campo action da intent contém os detalhes do evento, e é isso que nós vamos fazer agora. Então, o broadcast é empacotado dentro de uma intent, e eu tenho a action dessa intent aqui, e a partir da action eu consigo verificar qual evento, né, que foi disparado, ou seja, se foi disconnected ou se foi o connected, para eu reagir de maneira correta, beleza? Então, eu vou criar uma variável aqui chamada action, que vai ser o nosso intent.action. E agora eu vou chamar aqui o nosso when do Kotlin e vou verificar a ação que foi gerada em um determinado momento. E se a ação que foi gerada foi a ação intent.actionPowerDisconnected, eu vou aqui, né, criar uma mensagem aí dizendo power disconnected. E se a ação dessa intent for power connected, eu vou então gerar uma mensagem aí power connected, beleza? Vou devolver esse resultado aqui numa variável chamada toast message, e aqui eu tenho que colocar uma branch else, né? E aqui, se não for nenhuma dessas duas ações aqui, eu não vou mostrar nada. E agora eu vou criar uma toast para o nosso usuário. Então eu vou chamar aqui o toast make text, passando o contexto que a gente tem como primeiro parâmetro. Vou passar aqui o nosso toast message, vou chamar aqui o nosso toast.length short para poder, né, mostrar uma toast aí de maneira rápida, e vou chamar aqui nossa funçãozinha show, beleza? Então, vou executar agora aqui o nosso aplicativo para ver o que vai acontecer. Vou executar aqui um Pixel 31, Android 12, vamos aguardar um pouquinho. Veja que legal, nosso dispositivo, né, o nosso aplicativo está funcionando, é um aplicativo que não faz nada, tá? Ele aqui é um Hello World, tá? A gente não tem nenhum evento de clique aqui, mas a gente consegue simular, por exemplo, aqui no emulador, né, quando o dispositivo, né, esse simulador ele foi conectado, ele foi desconectado da tomada. E como que nós fazemos isso? Eu clico aqui nas opções do emulador, e demorou um pouquinho para aparecer aqui para mim, estava na minha outra tela. Então, clicando aqui nas opções do emulador, eu posso acessar aqui a opção bateria, e aqui eu tenho uma opção chamada Charge Connection, e está como none. Aqui eu consigo simular se o dispositivo, né, está conectado ou não na tomada. Então, veja que legal. Se eu mudar aqui de none para AC Charger, eu estou simulando, né, que ele está conectado na tomada. Então, veja que legal. Vou clicar nessa opção. Veja que legal, o nosso aplicativo mostrou uma toast, né, dizendo que a energia está conectada. E se eu voltar novamente aqui para o none, né, simulando que o usuário tirou o dispositivo da tomada, veja que agora nós recebemos uma toast no sistema dizendo que a energia está desconectada, beleza? Então, qual que é o legal, qual que é o barato aqui de trabalhar com Broadcast Receiver? Você consegue receber eventos que são externos à sua aplicação. Então, eventos do sistema operacional que não tem nada a ver com a sua aplicação, você consegue interceptar na sua aplicação, né? De acordo com o seu caso de uso, você pode oferecer uma experiência aí para o seu usuário final, beleza? Então,
Para ficar mais claro, voltando no exemplo que eu dei no início do vídeo, se você tem um aplicativo de música, seu usuário está, né, com o fone conectado, né, dentro de um ônibus, por exemplo, escutando uma música, e por algum motivo ele desconectou o plug meio que sem querer, então para aquela música não ficar tocando, né, no volume alto, né, dentro do ônibus, né, a gente pode, né, oferecer uma experiência para o nosso usuário que é quando o nosso aplicativo detectar, né, um evento que o plug foi desconectado, a gente automaticamente, né, dentro aqui do nosso OnReceive, a gente pode, né, chamar um outro código ou fazer uma lógica para pausar a música e assim o nosso usuário, né, ele não fica chateado aí porque o plug, né, o fone foi desconectado do dispositivo e ele não incomodou aí os outros passageiros do ônibus, beleza? Então, você pode fazer várias coisas aí com o Broadcast Receiver. Eu espero, né, ter te introduzido ao assunto e ter te ensinado aqui na prática como que você implementa esse carinha. E eu espero que você, né, consiga fazer a utilização desse cara no seu aplicativo, projetos pessoais, profissionais e que você consiga ter sucesso aí na sua carreira profissional, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Deixa seu joinha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e eu te vejo aí no próximo vídeo.